Hoje o bate-papo é sobre o universo digital com Dora de Oliveira, diretora da iCherry. Tudo bom, Dora? Seja bem-vinda. Obrigada, Elisângela, tudo ótimo. Vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês hoje. Dora, muitas coisas mudaram, principalmente no último ano, né? Por causa da pandemia, e muitas empresas investiram bastante no marketing digital. Como uma empresa pode atingir a maturidade digital mais facilmente? Eu amo esse tema e a gente sempre fala sobre ele aí na iCherry. A gente tem trabalhado, entendido, né, muitas realidades diferentes, porque cada cliente tem o seu contexto. Mas, quando a gente fala em maturidade digital, acho que a gente sempre começa orientando os nossos clientes em quais ferramentas que vão poder ajudá-lo nesse crescimento da maturidade digital. A gente sabe que a internet, o mundo digital, ele gera muitos dados. E a frase que já está antiga, lá de 2006, os dados são um novo petróleo, é uma realidade muito forte dentro do mercado. Mas não adianta eu ter um monte de dados se eu não souber como ativá-los de uma forma inteligente. E que também gere, obviamente, um lucro, gere um insumo muito bom para o negócio que a gente está trabalhando. Então, a gente começa ajudando o nosso cliente a escolher quais ferramentas vão auxiliá-lo, tanto no processo de coleta de dados, quanto no processo de modelagem de dados, que é um passo muito importante. Depois disso, a gente também orienta o nosso cliente com a governança de dados, que é algo muito importante para a gente. Então, os dados estão dentro da companhia, mas como que a gente vai lidar? Até porque hoje a gente está dentro da realidade da privacidade de dados. Aqui no Brasil, a gente tem LGPD e os clientes precisam se adequar a esse assunto. Isso é muito importante no nosso mercado também. Depois disso, a gente começa, de fato, com ativação. Então, ativar os dados, tirar insumos. Eu costumo brincar com o meu time que a gente precisa aprender que os números falam. Então, se você ainda não está ouvindo o que os números dizem, volta um pouquinho, senta e começa a criar intimidades com eles. Eu tenho certeza que o resultado vai ser bem interessante. Dora, na sua opinião, existe privacidade na internet? Eu posso dar a minha opinião pessoal e depois dar uma opinião politicamente correta? Olha, Elisângela, eu não acredito na privacidade faz tempo, tá? Porque a gente está muito exposto, né? Então, hoje você com o smartphone na mão, a gente navega em vários dados e a gente tem falado muito do fim dos cookies de terceiros, né? Que são isso? São grandes provedores de dados que captam informações nossas e compartilham, vendem, enfim, comercializam. Então, assim, adora, não acredita na privacidade. Quando a gente fala em trabalho, a gente tem que buscar essa privacidade e tentar proteger os nossos clientes. Então, acho que a gente tem uns caminhos bem interessantes que estão acontecendo no mercado, mas a gente vê comportamentos no mercado brasileiro um pouquinho diferente, né? A gente tem até aquela brincadeira em alguns memes que você entra no site, você dá seus cookies, não, então você não pode entrar. E aí, como a gente fica, né? Eu estava discutindo com algumas pessoas da área de direito, por exemplo, que quando você entra em alguns sites europeus, você tem vários tickets, né? Então, eu compartilho meus dados para isso eu não compartilho e está tudo bem. No Brasil, geralmente, a gente tem um check de aceite. Então, assim, você aceita uma lista enorme de compartilhamentos e ninguém lê, né? É o famoso aceito e concordo, mas a gente não sabe o que é. Isso é muito perigoso, mas isso é uma realidade do que acaba acontecendo hoje dentro da internet. A gente orienta o quê? Que nossos clientes, sim, protejam os dados, né, dos clientes deles e também se adequem àquilo que é norma e lei dentro do nosso país. Isso é muito importante. Eu, de certa forma, vejo uma luz no fim do túnel, porque eu acho que a gente vê grandes empresas se preocupando um pouco mais com isso, grandes empresas cuidando, e a gente está entrando numa fase, na minha opinião, muito interessante, né? Onde a gente sai sim, continuamos captando dados, mas mais do que nunca preocupados com o anonimato desses dados, e a gente também vai entrar, e estamos nos preparando, onde a gente vai ter lacunas de dados, por conta dessas leis de privacidade. Mas a gente vai usar a inteligência artificial a nosso favor, trabalhando muito com modelagem de dados. Então, vai ter muita predição nesse novo cenário, vai ter muito uso de machine learning, que vai ajudar a gente a cobrir lacunas e proteger a privacidade dos nossos clientes.
O Google informou que em 2023 será o fim dos cookies. Como isso irá impactar na comunicação? Olha, impacta muito, né? Eu vou te explicar por quê. Hoje, a gente faz muito uso do que a gente chama de cookies de terceiros, dados de terceiros. Então, é muito comum, como eu falei no início, esses grandes provedores de dados que captam dados, algumas vezes até indiscriminadamente. A gente tem, óbvio, empresas sérias, mas a gente sabe que na internet é um mar ali onde tem um pouquinho de tudo. Então, a gente faz muito uso hoje desse dado de terceiro, né? E quando a gente está falando em compra de mídia, isso é muito comum, né? Você entra numa plataforma de compra de mídia e algumas vezes você tem a disponibilidade desses dados para comprar. A gente deixando de ter, isso muda muito o mundo da comunicação. Por quê? Porque a gente vai precisar ser muito efetivo com os nossos dados proprietários, aquilo que a gente chama de first party cookies ou first party data. Então, são os meus dados, né? Os dados que eu capto dentro do meu website, do meu aplicativo, do meu e-mail marketing, da minha rede social, e também gerar boas alianças, usando os second party cookies, né? Que seriam os dados de secundários, que a gente chama. Isso acontece quando empresas, de repente, parceiras e do mesmo mercado, compartilham ou comercializam dados entre si. E isso é regulamentado, pode acontecer, obviamente que deixa que o cliente tenha essa ciência. Então, olha só, Elisângela, estou captando seus dados e posso posteriormente compartilhar com um parceiro meu. Então, a gente vai ficar muito mais dentro de first e second e deixar de ter os dados de terceiro. Qual que é o grande impacto? Como que está o cenário hoje do mercado brasileiro? A gente ainda tem que evoluir muito nessa parte de coleta de dados, como eu falei, que é o que eleva a maturidade dos clientes. Então, muitas empresas acham mais fácil comprar um dado de terceiro, e é um dado volumoso, é um dado em grande, na maioria das vezes, muito bom, é um dado de qualidade, e não capta ou não cuida da melhor maneira do dado dele. Então, acaba não conseguindo ativar. Então, a gente está numa corrida, neste momento, no mercado, para organizar as bases de dados proprietárias. Essa eu acredito que é a principal mudança e a gente vai reaprender, né? Porque a partir do momento que a gente deixa de comprar mídia tão dependente desses dados de terceiros, a gente vai encontrar novos caminhos. O que é muito bom é que os grandes veículos estão nessa jogada, estão ajudando os anunciantes e estão aprendendo junto com a gente. Então, a gente tem aí várias iniciativas onde a gente aprende como vai ser esse novo mundo. Qual é o seu olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados? É um benefício para as marcas e para as pessoas? E quem não seguir a lei, o que pode acontecer? Eu sou muito a favor e eu acho que ela é um benefício, sim, para as pessoas, porque ela passa a regulamentar, né? A gente vem falando de regulamentações na internet desde o Marco Civil da internet. A gente ainda está aprendendo, assim como o mundo todo, né? A gente tem um mercado que cresceu muito rápido e a gente ficou ali órfão de algumas leis, de algumas normas, desde de leis de privacidade do consumidor, né, de comprei e não recebi, o que eu faço? A gente sabe que a gente sempre está nesse caminho de descobrir aí novas maneiras. Então, eu acho que favorece muito o consumidor e a gente sabe que as empresas que não utilizarem podem sofrer processos, podem sofrer baixas. A gente já com grandes empresas, né, que trabalham fora do país, até mesmo a iCherry também faz parte de uma multinacional, a gente já lida com essa questão de dados aí muito de olho em todas as leis, então eu acho que assim, as empresas precisam sim se adequar e não tem por que a gente não proteger o nosso consumidor, né? Eu acho que hoje em dia o dado ele é uma riqueza muito ativa das companhias. Quem não está usando isso como um ativo comercial está perdendo dinheiro. Mas eu acho que isso não precisa ser de uma forma que acabe indo contra os direitos que a gente tem como pessoa, como consumidor e assim por diante. Agora, até para finalizar, como você enxerga o mercado digital neste ano? A gente já está no comecinho do segundo semestre. Queria que você fizesse um balanço do que aconteceu, principalmente no ano passado, no começo desse ano, e expectativas para o final de 2021. Bom, as expectativas são sempre as melhores possíveis, né? Eu, hoje, atuando diretamente na área de Martech, na área de dados, a gente vê aí um crescimento dessa área muito expressivo,
A gente sabe que há algumas pesquisas aí de institutos muito respeitados que o volume gerado, né, o volume gerido também no que diz respeito a TI e dados dentro do mercado latino-americano vai crescer muito até 2023, era a primeira promessa. A gente ainda tem, acredito que mais uns 5 anos de grande crescimento. Então, as expectativas estão lá no alto. O que a gente tem visto? A gente tomou um susto com a pandemia, porque a gente também não sabia o que ia acontecer, mas a gente começou a ver o mercado de digital expandir de uma forma muito rápida mesmo. Então, a gente conseguiu entender esse crescimento e trabalhar junto com os nossos clientes para crescer. O ano de 2020, na medida do possível, obviamente, olhando para o lado pandemia, foi um ano muito bom comercialmente para a gente, e 2021 não foi diferente. A gente tem visto os clientes dentro da área de Martech crescer muito, como a gente falou, né? Tá todo mundo preocupado, como que eu cuido melhor dos meus dados, como que eu coleto, como eu ativo. Então, a gente também faz uma parte muito grande de revenda de ferramentas. Isso trouxe muita gente nova, manteve os nossos clientes antigos também. Então, isso é muito bacana. E a nossa expectativa agora para o segundo semestre é continuar ajudando os nossos clientes que estão se preparando para o fim dos cookies e também encarar uma mudança muito legal do mercado, que é a chegada do Google Analytics 4, que também é uma mudança super interessante, que já vai de encontro com essa questão da privacidade, protege muito melhor, ajuda os clientes a captarem dados de uma forma deduplicada. Antes a gente tinha uma ferramenta para a web e uma ferramenta para o aplicativo. O GA4 ele une as duas pontas. A gente está fazendo aí várias migrações de clientes nossos, a gente vê gente com muita curiosidade. A gente avançou muito também no que diz respeito a machine learning, a toda a parte de utilização do cloud, especificamente para a área de marketing. Então, tem muito projeto bacana rodando e é muito bom ver tudo isso acontecendo. O ponto que preocupa, acho que preocupa a nós aqui dentro da iCherry, preocupa todo o mercado de digital, escassez de profissional. A gente está com um déficit de profissional no mercado muito grande, mas a gente não desanima, a gente está trabalhando. Então, temos feito vários programas de estágio para a formação de novos profissionais. A gente tem trabalhado também com alguns cursos muito mais voltados para a diversidade, para trazer pessoas diversas para o mercado, para ajudar, ensinar o mercado aquilo que a gente já sabe, né? Aquilo que a gente faz. E é muito bom também ver a sociedade crescendo. A gente sabe que o mercado de digital, eu estou falando de uma pontinha, ele é imenso, ele vai crescer muito, vai ter muita oportunidade de trabalho, e a gente está sempre aberto a formar novos profissionais. O bacana é que, para trabalhar dentro do digital, a gente sempre fala, não tem uma faculdade específica, tem que gostar de estudar, de aprender coisa nova, de fazer certificação, de estar aberto, né, de abrir a mente realmente para um mercado de fato disruptivo, que é uma palavra que a gente usa muito, mas eu acho que hoje essa palavra define muito bem o que é o mercado digital. Então, a gente está nessa pegada. Tenho certeza aí que a gente vai finalizar o ano super bem e vamos entrar um próximo ano com boas perspectivas também. Clara, obrigada pela entrevista. Parabéns por todos os trabalhos. Você que tem muitos anos aí já de carreira nesta área. Sucesso sempre para você. Obrigada, Elisângela, pelo papo. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz aqui com você. E qualquer pessoa que tenha alguma dúvida assistindo esse vídeo pode entrar em contato através de redes sociais. A gente está sempre à disposição para poder bater um bate-papo.